já digo, se o doutor Ulisses teve dificuldade de falar depois da palestra da professora Margot, eu estou com duplo problema aqui, né? Porque eu tenho que falar depois das duas, ainda digerindo a primeira, depois a segunda, então nem se fale, né? Porque não dá. Aí ele pega pesado quando eu falo das mães, né? Porque e eu fico revendo essa questão das gerações também. Nós somos como educador, não é? Lidamos aí diariamente com essas circunstâncias das crianças e do abandono que essas crianças estão da sua maternidade e da paternidade, né? Porque hoje as crianças são criadas pelos avós, não é? Então nós temos vodrastas, na verdade, né? E ouvindo a fala do Dr. Ulisses, eu fiquei pensando no papel fenomenal que a mulher tinha, mesmo que a mãe tinha, mesmo naquela sociedade de opressão, mas ela conseguia libertar, não é? E de repente fico pensando se nessa nossa sociedade hoje, que está muito voltada para o consumo, para o ter, né? Eu tenho que ficar fora de casa, o homem e a mulher, para consumir, para ter, etc. Tal. O que está acontecendo com essas crianças, não? De hoje em dia? Então, o papel do pai ou da mãe. Mas se nós não temos o papel do pai e da mãe, nós vamos ter que ter o da avó, talvez até da escola, né, para tentar ver se a gente consegue manter um mínimo de sanidade nessas relações todas. Porque eu vejo um grave problema que ocorre na sociedade hoje, que as pessoas querem ter filhos, não querem educar os filhos, né? Eu quero ter filho, né? E depois quem educa aí já não é meu problema. Então, o papel fundamental da mulher nesse direcionamento, né, nesse olhar materno, porque se a gente olhar dentro do ensinamento da Seiichi Noye, tudo é composto pela junção do positivo com o negativo, né, do yin e do yang, da complementariedade. Você não pode ter nenhuma sociedade paterna ao extremo, nem uma materna ao extremo. Você tem que ter o conjunto disso tudo, né? E se nós perdemos a maternidade, aí nós estamos numa situação bastante crítica. O que vai sobrar? Simplesmente o universo masculino. O universo que é o universo de expansão. Veja só como que se dá o mundo, né? Expansão, retração, o yin e o yang, o positivo e o negativo, o consciente e o subconsciente. E dentro da formação, né, da sociedade, se você coloca alguma coisa em avanço, a outra perde. Aliás, lembrei, estava conversando com o Dr. Ulisses sobre a mitologia japonesa, que dois deuses, né, que foram responsáveis pela criação do nosso mundo, um representando, né, Izanami, que era a representação do materialismo, e Izanagi, representação do espiritualismo. E eles se casaram. Só que no casamento, o primeiro a falar foi Izanami, que é a representação do materialismo. E quando eles tiveram um filho defeituoso. Pensem. Não é? Se o materialismo é o primeiro a falar, todos os seus filhos serão defeituosos. Essa é a ideia da espiritualidade da mitologia japonesa, não é? Onde o materialismo dá a primeira palavra, não dá para você construir uma sociedade em harmonia. Por isso que a espiritualidade precisa se renovar, precisa sair um pouco daquele templo único, não é? E fechado, e sair de uma ética, como falou o Dr. Ulisses, da salvação individual para entrar num processo da salvação coletiva. Na minha prosperidade, porque tinha esse discurso, né, gente? Né? A minha prosperidade, a minha casa, o meu carro que eu conquistei, eu mentalizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, será que a espiritualidade tem que servir a isso ou tem que servir a todos prosperamos, todos crescemos, não é isso? Acredito que sim. E já que meu tema foi ética entre gerações na questão da pedagogia e também em relação à questão, vou falar mais do processo da criança e do adolescente, eu vou fazer já aqui um exercício que eu gostaria de fazer uma avaliação, uma verificação com vocês para ver se ocorre em Brasília o que acontece no resto do Brasil e outros lugares do mundo. Serei agora o professor de vocês do infantil. Vocês agora são todas criancinhas do infantil, combinado? Tá bom? Ah, legal. Então chegou o tio Marcos, tá? Ainda é tio, né? O Paulo Freire não gostava do tio, mas tudo bem. Bom dia, turminha. Bom dia. Não são. Reprovados. Criança vai lá assim, tão fraco, assim, desse jeito.
É bom dia, professor. Tá ainda vivo o negócio, tá? Vou voltar. Volta a fita, por favor. Isso, voltou. Bom dia, turminha. Bom dia, professor. Quem é feliz aqui? Quem é alegre aqui? Quem é inteligente aqui? Agora avançou o tempo. E vocês estão lá no Fundamental 2, 6º ano, 7º ano. Para o pessoal que é mais antigo, que tem diploma de datilografia aí, seria seria lá a 6ª série, 8ª série, tá bom? Então vamos lá, professor da 6ª série, tá? Bom dia, turma. Foram educados, mas é um pouquinho mais fraco, mas tudo bem. Quem é feliz aqui? Já estão, né? Quem é inteligente? Não. Mas ela tá vendo? Olha lá. Uma voz falou ali, comprovando o que eu disse. Quem é inteligente? Quem é feliz? Olha lá, é a menininha falando lá no fundo. Eu. Tá? Só que quando chega no 6º ano, quem é inteligente? Ela lá, professora. É ou não é? Então a pergunta... A Margot é, né? A Margot é... Quem é inteligente? A Margot, professor. Pergunta para ela. A pergunta então, a questão ética que eu queria tratar aqui com vocês é essa. Eu gostaria de que alguém tentasse me convencer, me responder como é que um ser humano nasce num planeta acreditando ser inteligente, capaz, feliz, que ama, que respeita, que gosta, que é incapaz de pisar num bicho, porque geralmente a criança mata, não é? E a gente, em pouco tempo de 6, 7 anos, consegue acabar com tudo isso. Quem é inteligente? Ele. Quem é feliz? Olha, eu não sei, professor. Se eu não encontrar algum, o senhor avisa aí, porque eu não... Então, a educação está um conjunto de coisas, claro, mas agora a gente faz um recorte e pensa o que nós, educadores, estamos fazendo para contribuir que isto continue acontecendo. E muito porque a base da nossa educação é uma base materialista, não é? De filosoficamente dizendo, eu não estou falando do materialismo histórico em si, estou dizendo, materialismo é a crença de que a matéria existe e a primeira palavra está na boca da matéria. Isto é real, isto existe, e etc, etc. Então nós temos que seguir isso, não é? Então, ontem na TV Cultura eu vi um cientista político dizendo assim, não é? Ciência que é ciência traz hipóteses, verdades fica no campo da religião. Então, eu acho que a ciência tomou uma postura de trazer verdades, quando ela deveria trazer hipóteses. E por mais que teste essas hipóteses, como dizem, como tem o hino da Seite-Noé, nem cientistas conseguem esclarecer o que rege a gravitação universal. Eles são capazes de dizer uma fórmula da regência da gravitação, matéria atrai matéria na distância, não sei o que lá, que eu não me lembro mais, mas não são capazes de explicar o que rege a gravitação universal. E num mundo onde não há dúvidas, não há ciência. Será que a ciência se esqueceu? Esqueceu-se disso aí? Sei lá, não é? Vamos lá, vamos usar até as nossas transparências. Vamos avançar uma próxima aí, pode dar mais um cliquezinho. Então, eu gostaria dessa frase da Arendt, né? A educação é o ponto em que se decide que se ama suficientemente o mundo para assumir responsabilidade por ele. Então, não se pode dizer que eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo meu aluno, se eu não assumo responsabilidade sobre ele, se eu terceirizo a responsabilidade por ele. E também os educadores não podem dizer, olha, a responsabilidade não é minha, é da família, a responsabilidade não é minha, é da sociedade, a responsabilidade não é minha, é do cérebro dele que tem um defeito, porque agora descobriram, né, que toda criança tem um defeito no cérebro que precisa ser medicado com uma medicação X, que eu não vou falar o nome, né, que irrita, né, isto, a tal chamada Lina, né? Acho que é alguma coisa assim, né? Tem uma senhora chamada Lina que irrita a Lina, né? Então, tem que medicar todas as crianças do planeta, de repente, do nada. Porque se eu tivesse vivido na atualidade, com certeza eu ia ser um medicado. Que eu não me adaptava à escola, não gostava do que se fazia na escola, tinha vários amigos meus que eram assim, eu me lembro até hoje, coitados, ainda bem que nós nascemos na geração anterior. Então, essa fotografia é para a gente dizer o seguinte, nós perguntamos alguma vez para este grupo assim, como eles gostariam de ser tratados?
Será que algum educador diz, olha, como é que vocês gostariam? Ou será que a gente já chega com a fórmula pronta e diz, é assim que vai funcionar, esses são os métodos, esse é o currículo, esse é o conteúdo a ser dado, essa é a maneira como se ensina. Será que perguntamos como se aprende? Como a pessoa gosta ou deveria aprender? Esta é a questão da afetividade que eu gostaria de colocar aqui. A afetividade não é ficar fazendo carinho, mas é conhecer o outro, o ponto de vista do outro, para dar o atendimento ao ponto de vista do outro. E hoje a própria ciência já diz, o que nós estamos fazendo dentro das salas de aula não é ciência. Até a ciência diz isso. Então não se ensina do jeito que nós estamos querendo ensinar. Até porque, conversando com alguns amigos que são psiquiatras, psicólogos, eles dizem, essa escola que nós temos hoje é para formar narcisistas, ou para colaborar com o narcisismo, uma vez que você cria seres que estão separados, isolados entre si. Vocês sabem que a Coreia deu um grande salto na área de educação, não é? Qual a hipótese número 1? Que sempre se levanta? Investimento financeiro. O que apontou as investigações, as pesquisas, em relação ao motivo do salto coreano? O confucionismo. Ah, mas por que o confucionismo? Porque é uma religião? Não, porque o confucionismo ensina a viver em grupo, ensina a compartilhar, ensina a trabalhar junto. Então, os professores coreanos, já desde pequenininho, aprenderam e nasceram numa sociedade que você aprende a trabalhar em conjunto. Tanto que a sala de aula, dos professores na Coreia, não é aquela sala do café, onde, olha, fale de tudo, né, Yara? Menos me fale de aluno aqui dentro. Né? Não me fala do 32 do 5º ano, hein? Nem do 27 do 7º ano. A sala coreana é a biblioteca. Dá para perceber um pouco da diferença ou não? Onde eles se juntam e dizem, olha, e aí, nossa, eu estou com um problema, quem quer me ajudar a resolver? Peraí, eu tenho um esquema aqui, eu fiz um negócio com o aluno tal, aquele lá, a gente podia... nós podíamos. O que vocês acham? Diferente ou não da nossa? Quem é educador aqui? Quem é educadora? Diferente ou não é? Muito diferente, não é? Vamos lá. Então, ninguém perguntou para essas carinhas aí, né? O que vocês querem, queridos? Né? O que vocês estão precisando da gente? Não, não. Nós temos a fórmula, sabemos como educar, deixa com a gente, tá? Deixa com a gente que a gente resolve. A Sentinel, então, tem essa coleção dos livros A Verdade da Vida, que tratam da educação. 13, 14, 25, 26, 30 e 40. São os livros da coleção A Verdade da Vida, em que o professor Masaru Taniguchi tratou de educação. Lá na década de 60, 50, 60 e 1970, ele escrevia sobre educação, e se vocês lerem com calma, vocês vão ver como ele estava radicalmente contra esse tipo de modelo educacional que nós vivemos hoje. Eu acho que eu trouxe uma frase lá no finalzinho dele, que ele inclusive diz assim, né, que os alunos que deram mais trabalho, os piores alunos, os que mais problemáticos, é que se tornaram os melhores seres humanos, os mais corajosos. Tá? Então, a ética da Seichonen é, eu e o outro somos um. É isso que compõe a nossa visão ética. Se eu e o outro somos um, nós temos que, como o Dr. Ulisses falou, viver em, não é? Não viver para. Viver para o amor, não. Viver no amor. Essa é a questão ética da Seichonen que nós devemos levar para a escola como uma pedagogia da sensibilidade, da ternura, né, do compromisso. Então, nós temos aí duas cosmovisões, a espiritualista e a materialista, e a Seichonen, então, tem a base dela na espiritualista, mas na espiritualista monista. O monismo na Seichonen significa a única força real existente é o bem. O mal é a ausência do bem. Nós não temos essa visão maniqueísta, dualista, de que tem duas forças antagônicas lutando uma com a outra. Temos uma visão, é o bem. Acontece que, quando nós projetamos o bem numa tela de tempo e de espaço, ele pode sofrer distorções, essa luz pode sofrer uma distorção dependendo do quê? Da lente mental de cada ser humano. Por isso que o movimento da Seichonen, a gente considera um movimento de expansão da consciência, onde as lentes mentais vão sendo aprimoradas a ponto de cada vez a projeção ser mais perfeita. Para quem estuda o cristianismo, Gênesis capítulo 1, e Deus viu que tudo era muito bom.
E encerrou por aí. Não tem nenhuma parte que diz, olha, tinha uma falhinha. Quando chega o Gênesis 2, que é a projeção do muito bom, a coisa só complica quando o ser humano vai para a ideia de tentar entender o que é a ciência do bem e do mal, ou seja, o confronto. E aí, quando come a fruta da ciência do bem e do mal, ou seja, existem duas forças antagônicas, é que começa, então, foi expulso do paraíso e teve que ganhar o pão com o suor do rosto. Ou seja, começa, então, a peregrinação do ser humano para voltar para o paraíso de onde nunca saiu. Porque dizemos aqui na Seitianoye que o paraíso não é um lugar para onde vamos, o paraíso é um estado mental. Tá? Então, essa visão nos leva, essa visão Izanami, né, separatista, nos leva ao isolamento, ok? Que é a visão materialista de mundo na mitologia japonesa, então representada pela civilização Izanami, que nós estamos vivendo agora, tá certo? Inclusive no templo matriz do Japão foi construído um templo para Izanami, em homenagem a Izanami. Por quê? Porque para o professor Masaru Taniguchi era um portal onde a civilização Izanagi pode recuperar Izanami e trabalhar em conjunto. Aliás, a deusa que nasceu depois desse primeiro deus que nasceu defeituoso é a Amaterasu, que é a deusa da iluminação, da luz, que ilumina tudo. E vocês sabem o que aconteceu com a Amaterasu? 2 demônios muito invocados, porque a Amaterasu estava levando muita luz para o mundo, capturaram a Amaterasu, levaram para uma caverna e trancaram ela e botaram uma pedra, e o mundo se fez escuro. E a civilização não sabia o que fazer, os anjos se reuniram e disseram, agora, como é que nós vamos fazer? Tem dois demônios guardando as entradas da caverna com a Amaterasu, o que a gente faz? Então, vamos dar uma festa, olha só, bem nossa brasileira, deve ser aqui o que aconteceu isso. Vamos dar uma festa. E pegaram uma tigela, botaram de boca para baixo, botaram uma deusa nua, dançando, e eles começaram a bailar, a cantar. E aí os guardiões da caverna pensaram, mas peraí, no meio dessa escuridão toda, com esse sofrimento, eles ainda fazem festa e dançam, vamos ver o que está acontecendo. No que eles saíram para ver o que estava acontecendo, 2 anjos tiraram a pedra e a deusa Amaterasu voltou a iluminar o planeta. Está aí a mitologia aqui, que representa o vaso voltado para a boca para baixo, de boca para baixo, é o esvaziamento da mente apegada, do medo, da raiva, do ódio, é esse esvaziamento. E a festa, a alegria, etc. Então vai acontecer no Brasil, gente, esse negócio, né? Certo? Vamos tirar a pedra já, tá? Vai depender de nós aqui, nós estamos fazendo esse trabalho, tá bom? Então, a educação atual é muito baseada no pensamento do Emile Durkheim, né? Pode ir, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, depois vocês podem fazer uma pesquisa, ainda tem muito dele na educação atual. O professor Masaru Taniguchi, ele gostava muito do exemplo do Tolstói, que foi uma pessoa que investiu muito na criança, ele avançou além um pouco da questão do Rousseau. E também outra referência é o Alexander Neal, que também tem uma visão de criança, de investir na criança, de ouvir a criança, de acreditar na criança ou no adolescente, não é? De dar liberdade para que eles estudem e cobrar. Então foram exemplos que eu estou deixando aqui para vocês irem atrás, pesquisarem a respeito dessas 2 visões de educação que, de certa forma, o professor Masaru Taniguchi admirou. De certa forma, eu fiz uma tabelinha aqui para dar uma visão para vocês a respeito da visão materialista. Materialista, que eu estou dizendo, que acredita que a matéria tem existência real, verdadeira, não é? Então, essa visão materialista, ela divide. Enquanto a espiritualista vai procurar unificar. O que divide? É só você pensar na sala de aula. Dividimos por série, por faixa etária e na sala de aula nas carteiras. Divide e unifica. Divide. Não dá para você querer uma sociedade que trabalhe junto se desde criança eu aprendo a ficar isolado. Quando muito... Vamos fazer um trabalho em grupo, gente. A professora está passando um trabalho em grupo. A gente pega a forma 5. Eu leio... Você xeroca, você decora o texto, você apresenta e o 5º paga todo, o negócio todo. E você trabalha em grupo? Não é. Mas pergunta, vamos fazer diferente. Ninguém sabe como fazer diferente. Por quê? Porque a gente não vive. O ser humano não aprende no sermão.
Aprende na vivência. Eu não gosto muito de ficar falando demais, porque isso aqui é meio sermão, né? Era bom que a gente estivesse vivendo as coisas que nós estamos falando aqui, mas aí depois fica a tarefa de casa. Vocês vão viver o que foram falado nas 3 apresentações. Então, a criança é uma tábula rasa. A criança possui potencialidade infinita, não é? O materialismo busca o controle do comportamento. E a visão espiritualista busca a autonomia a partir da liberdade e da confiança. Claro que tem... Nós consideramos essas teorias, mesmo que tenha vindo de cientistas A, B ou C, como espiritualistas nesse sentido, não é, professor? Porque nós acreditamos que isto é espiritualidade. Não é porque, mas que religião que fala isso? Bom, todas as religiões, na essência, dizem isto aqui. Testes e exames como instrumento e técnica de avaliação. Nós acreditamos na avaliação global do desenvolvimento do ser humano. Global. Uma criança entra na escola agressiva, violenta, os professores fazem um belíssimo trabalho, 2 anos depois está trabalhando em conjunto, está harmoniosa, ninguém valoriza esse trabalho. Não, mas quanto que ele tirou? Quanto que ele tirou de nota de física, de química, de biologia? Mas todo o trabalho que foi feito em cima de uma melhora de comportamento, de um trabalho feito em cima dessas questões emocionais, quando que nós vamos valorizar isso numa escola que só sabe apresentar um boletim com as notas e os códigos das matérias? Ou então assim, né, minha filha, pai, tirei 8 em ética. É verdade isso que eu vou falar. Eu cheguei para ela e falei, estou muito feliz, agora não sei se eu estou triste pelos 8, se eu fico feliz pelos 8 que você tirou, pelos 2 que você não tirou. Porque eu gostaria de saber em que você não é ética. Que nós precisamos consertar isso. Como é que um ser humano tira 8 em ética? É um absurdo, a escola dá 8 em ética. Eu não pude ir lá na escola, porque minha filha, você não vai na escola, porque senão eu ia chegar o professor de ética e falar, o senhor me explica onde é que ela não é ética. Porque eu me preocupo, porque 2 a menos em ética pode causar o que nós estamos vendo aqui, não é, professora? Mas foi só 2, tá, que eu tirei de ética, né? O piloto de avião tirou 5, né? Tirou 10 na hora de decolar o avião, 5 na hora de aterrissar. Ou 0, né? Pior ainda, né? Tira 10 na decolagem, 0 na aterrissagem, média 10, passou. 10 levantando o avião, 0 na hora de aterrissar, média de passar era 5, ele passou. Você voa com um cara desse? Então, a escola é isso. A escola é isso. Se você aprendeu na média, você passa. Centralização do processo. Na visão espiritualista, nós criamos condições para que cada um se torne responsável pelo processo, não só dele, mas também do outro. O outro está aprendendo também, meu amigo está aprendendo, meu amigo está... Vocês já, por exemplo, quando estavam mal de matemática, de português, pediram ajuda para um colega? Foram salvos por um colega, na hora assim, que ele ajudou tal, a fazer isso? Eu sempre pedi ajuda para os meus amigos, não para colar, né? Vocês estão já pensando na cola, estou pensando anterior à cola. A escola usa pouco isso, pouquíssimo isso, não é? Concepção da escola como espaço artificial, preparatório para a vida futura. Não é assim que os educadores falam? Nós estamos preparando para a cidadania. Nós estamos preparando para o amor. Olha só, gente, nós estamos educando para a paz. Veja só, se cabe na cabeça de alguém educar para a paz. Eu não consigo entender. Tá, um dia, né? A criança tem que ser educada na paz, em paz, no amor. E aí ela, vivendo isso, ela vai conseguir reproduzir. Na fala do Dr. Ulisses, nós vimos claramente isso. Educação, nós aprendemos uns com os outros mediados pelo mundo, Paulo Freire. Mediados pelo mundo, está ali, pega a aranha, leva, salva, põe lá. Até o Sabiá está cantando aqui, concordando conosco aqui. Cria condições para que cada um se torne... educa no agora e busca desenvolver os dons e potenciais, enquanto o outro dá ênfase nos estímulos para a apreensão do amplo arsenal de informações. Tá? E transmissão de conhecimento versus diálogo. Na Seichunoye, a Sutra da Seichunoye é um diálogo entre um anjo e um querubim. No Canto em Louvor à Natureza, é um diálogo imenso entre um anjo e um querubim. O anjo começa a falar, o querubim interrompe. Mas olha, você está falando isso, mas isso aqui não bate bem, isso aqui é diferente. E o anjo explica, e o querubim, olha, mas isto aqui, isto é a educação que nós acreditamos na Seichunen, a educação do diálogo. Não dá para fazer educação do diálogo nesse modelo escolar que nós temos hoje. Não dá. Tem que reformular. Como é que nós vamos fazer isso? Aí fica para uma outra sessão de conversa.
O que diz o Rifkin, então, agora eu vou entrar, o que a Seitonê tem feito em relação a essa questão de ética entre as gerações. O Rifkin diz aí que os maiores problemas que nós temos no mundo é em relação à educação que nós estamos recebendo. O professor Masaharu Taniguchi, né, pode ser? Ele vai dizer que na atual conjuntura educacional, né, que a gente quer entulhar as pessoas, é muito difícil que se desenvolva um grande talento nas crianças com esse processo de entulhamento. Então, daí você já vê a visão de educação do professor Masaharu Taniguchi. Dá para entender ou não? Então, né, nada de tornar a criança uma máquina memorizadora, nós temos que ensiná-la a raciocinar. A ideia da mudança entre gerações, né, hoje da Seitonê, está baseada nesse conceito aqui. Por que a gente acredita que as coisas vão mudar e o que nós estamos fazendo para colaborar? Além da reformulação da sala de aula, que nós estamos trabalhando fortemente nessa questão, apoiado em vários lugares aí, eu tenho feito trabalhos no Ministério Público no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, nós estamos vendo muita gente trabalhando em cima desse processo de reestruturação da sala de aula, da escola como um todo. A Seitonê tem colaborado nesse aspecto a partir dessa ideia aí. A civilização, ela passou por a primeira revolução industrial, onde a matriz energética, não é, era a madeira, os processos eram totalmente centralizados, né? Foi se criando aí, a partir da captura desta energia, uma pirâmide de poder. Tá? Nós somos seres que capturam energia, né? A gente come, isso é captura de energia. Tá certo? O transporte utilizando energia, aqui nós estamos utilizando energia é vital. O Rifkin defende que essa ideia piramidal surgiu a partir dessa estrutura do controle das energias. A segunda revolução baseada no petróleo e nas comunicações ainda assim centralizadas. Então a estrutura piramidal do poder do mundo ficou baseada na estrutura do petróleo e das comunicações centralizadas, a TV, o rádio, os grandes conglomerados. O que a gente está vendo hoje que os professores não gostam, mas deveriam gostar? A energia agora começa a ter um novo patamar e a internet começa a botar a sociedade em rede. Hoje eu converso, e vocês também, com gente do Brasil inteiro, não é? Eu saio de um lugar, é reunião com todo mundo, ou seja, você não perde esse contato. Então, olha, Marcos, nós estamos com um problema aqui. Antes disso, o que acontecia? Você montava um projeto lá, vinha para cá, acabou. Você não sabia como é que estava o andamento lá, você não dava suporte. Então, eu dou suporte até para o Rio Grande do Norte há 2 anos. A gente está montando um festival, e tal, vamos fazer assim, faz assado, tal. E agora com esse negócio de WhatsApp, pelo amor de Deus, né? Aí a gente ficou... Eu tenho os bons hábitos de desligar, etc. e tal, então eu mantenho a minha regra, né, para não me envenenar com esse negócio, senão você fica envenenado. Mas, de qualquer forma, a sociedade está se comunicando em rede. Já conheço muita gente que não assiste mais televisão. 5% das casas dos Estados Unidos não tem mais televisão. Tá? No Brasil, está começando essa história de não ligo mais, se eu quiser alguma coisa, eu busco informação onde eu quero, na própria rede, etc. Tal. E isso, então, está tirando o poder central da informação, embora exista muito controle ainda, né? E as energias renováveis, todo mundo pode ter o seu painel solar e vender e comprar energia. Os carros elétricos podem ser abastecidos pela energia que está produzindo na sua própria casa. E você começa, então, segundo o Rifkin, a diluir o poder centralizado e criar uma sociedade de rede. E é aí, então, que a Seitonê termina aqui, né, mostrando para vocês o escritório que a Seitonê construiu. Tirou uma sede do Japão em Tóquio. Corajosamente podia ter vendido a área, porque era uma área extremamente nobre, do lado do trem, Harajuku, local... transformou num parque, e olha a palavra do professor Masanobu, para que os insetos e os pequenos animais voltem a povoar aquela área e tenham o seu espaço em Tóquio. E construiu esse escritório no meio da floresta, usando madeira certificada, painel solar. Essas pedras que vocês estão vendo embaixo é que fazem a função de esquentar ou resfriar o ambiente interno. Não há ar-condicionado, não precisa de ar-condicionado. Um escritório com 180 funcionários que ficou 8 meses sem comprar 1 kW de energia no Japão. E o Rifkin diz assim: o Brasil é a Arábia Saudita da energia renovável. Sabe o que isso significa, não é? Tá bom?
E vamos para terminar. Aqui uma outra foto, né, do escritório na floresta, porque nós acreditamos que a convivência ela tem que ser real. Ou seja, estou fazendo isso porque estou deixando de matar animais com a poluição do petróleo, estou deixando de poluir rios, estou deixando de centralizar o poder, por isso que nós estamos trabalhando e mostrando a nossa forma de viver em harmonia com a natureza, tá bom? Vamos ver ali, né? Essa é uma foto do interior. E terminamos aqui, né, perguntando a vocês. Perguntamos a eles o que eles gostariam de aprender e de viver. Quero agradecer então a oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? E estamos à disposição. Também muito obrigado aos nossos queridos palestrantes.